Olá a todos, eu quero neste momento dar continuidade àquele vídeo que eu fiz falando sobre tudo por Jesus, nada sem Jesus. Eu espero que vocês que estejam assistindo e acompanhando os meus vídeos estejam aprendendo ou sendo edificados de uma maneira ou de outra. Eu espero que vocês tenham tirado proveito para o conhecimento de vocês. O meu propósito é divulgar a palavra de Deus de uma maneira íntegra, porque o propósito da testemunha de Jesus é testemunhar de Jesus. E o Senhor Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. E todos sabem que a testemunha, ela tem que ser fiel àquilo que ela vai testemunhar. Porque na própria justiça do nosso país, a testemunha faz um juramento de dizer a verdade. Se a testemunha for uma testemunha infiel, ela se torna ré pelo seu crime de falso testemunho. Então nós estamos vivendo uma época de muito falsos testemunhos por aí. Pessoas usam a Bíblia, manipulam a palavra de Deus e não são fiéis ou fiel àquilo que a palavra de Deus quer que sejamos fiéis. Porque o testemunho de Jesus tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E ao testemunharmos de Jesus, ao proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus, o nosso dever, a nossa responsabilidade diante de Deus não é convencer o pecador. Isso é obra do Espírito. Mas nós temos de ser fiel à pregação da palavra, porque a Bíblia diz que é pelo ouvir que a fé vem. Então, se você é um testemunha falso, você não vai fazer com que as pessoas venham a Cristo. Nós temos de ser fiéis à palavra de Deus, pregar aquilo que a palavra de Deus diz, aí sim as pessoas ouvirão, o Espírito convencerão e trarão elas a Cristo. Porque Jesus disse que o Espírito compete esta obra, de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas ela precisa ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e ouvir de maneira correta. É por isso que eu tenho tentado ser fiel à palavra de Deus, para dar um testemunho verdadeiro, para que as pessoas ouvindo, creiam e venham a Cristo. Hoje eu quero falar ainda, continuando então, sobre a centralidade de Jesus na palavra de Deus. Eu vou citar um texto aqui da palavra de Deus, onde fala sobre aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou ler a partir do versículo 19, quando a mulher diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amados, isso é muito profundo, esse ensino de Jesus. O que tem sido objeto da sua adoração? O que você entende aqui quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Muitas pessoas não conhecem esse texto e não entendem o que significa esse texto. Se vocês lerem aqui no capítulo 4 de João, vocês verão que ali diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E para você entender isso, você tem que voltar na história do Velho Testamento, na história do povo judeu. Quando o povo judeu veio do Egito, depois de 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida.
E aqui no livro de Josué, no capítulo 4, Deus faz uma série de advertência àquele povo sobre o perigo daquele povo se corromper na idolatria daqueles povos que tinham naquela nação que eles iriam ocupar. Eles já vinham de um país idólatra, passaram 40 anos no deserto tentando a Deus, não obedecendo a Deus como Deus queria que eles obedecessem. E aqui, ao entrar na terra, Deus advertiu aquele povo para que eles tivessem cuidado de, ao entrar naquela terra, não se corromper com os ídolos daquelas nações pagãs que eles iriam ocupar ali, e que eles deveriam eliminar todos aqueles povos, inclusive a própria eliminação daquelas nações que habitavam aquela terra onde eles iriam ocupar. Era um juízo de Deus contra aquele povo pela sua idolatria, pelo seu paganismo, pela sua falsa religião. E Deus adverte aqui o povo em Josué: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Olha a advertência que Deus disse: vocês não viram a aparência de Deus, vocês não viram semelhança, então cuidado ao entrar nessa terra, que vocês não corrompam fazendo imagem de escultura, fazendo imagem de semelhança, a semelhança de ídolo, de homem ou de mulher. Não façais imagens. Era uma advertência de Deus para que aquele povo não corrompesse ao entrar na terra que o Senhor Deus dava. Está em Josué capítulo 4. Todas as Bíblias têm. Você pode ler, não é eu que estou falando, é Deus que está falando a Josué, para Josué falar àquele povo. Não vos fareis semelhança de homem, de mulher, não fareis semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua, as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja induzidos a inclinar perante eles e des-lhe culto. Aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então, Deus estava aqui advertindo aquele povo sobre a necessidade de conhecer somente a Deus, de adorar somente a Deus, de não prostrar diante de ídolos, de não construir imagem semelhante a nada que há na terra ou acima no céu, advertindo aquele povo que não adorasse as coisas criadas por Deus, como o sol, a lua, as estrelas ou os astros, porque todas essas coisas que Deus criou, Ele deu a todos os homens que há debaixo da terra, e essas coisas não são objeto de adoração. O único digno de ser adorado é o Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas. Então Deus deixou claro para aquele povo o perigo deles se corromperem, e aquele povo não obedeceram. Em Josué também 6, versículo 13, o Senhor diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E quando o Senhor Jesus estava sendo tentado no deserto pelo inimigo, quando o inimigo o levou ao alto monte e pediu que o Senhor o adorasse, em troca de dar ao Senhor Jesus todas as coisas, que isso era uma falsa, porque as coisas não são dele, o autor e criador de todas as coisas e o dono por direito e por criação de todas as coisas é Deus. O inimigo mostrou ao Senhor Jesus e disse: tudo te darei se prostrados me adorares. O Senhor Jesus disse:
arreda-te, só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, amado, é muito sério a situação do homem que adora outros nomes que não seja o nome do Senhor Jesus. A sentença de Deus alcançará essa pessoa que prostra diante de ídolo, que corrompe a sua alma com a idolatria e não adora somente a Deus, que não dá um culto verdadeiro somente a Deus. E por que o Senhor Jesus disse àquela mulher? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Exatamente porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Você não precisa ver para adorar. Você não precisa fazer semelhança de alguma coisa para lembrar Deus. Você tem que lembrar de Deus a todo momento e ter a sua consciência transformada pelo entendimento do Espírito, pela renovação do Espírito, e você saber que onde você está, Deus está também presente. Você não precisa ir em algum lugar para estar na presença de Deus. Você está na presença de Deus onde quer que você esteja. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer segundo ou milésimo de segundo da sua vida, você está na presença de Deus. Às vezes o seu problema é estar na presença de Deus em pecado, como você está muitas vezes. Adorando ídolo, ou mesmo num pecado de prostituição, ou mesmo num pecado de mentira, porque pecado, amados, não tem diferença de pecado. Todo pecado é abominação diante de Deus. Às vezes, quem condena muito um pecado, comete outro também abominável. Mas o problema, amados, é você reconhecer que na situação de pecador, na situação de um homem perdido, pecador, você não tem como ser justificado diante de Deus. Que você precisa encontrar o Senhor Jesus e ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, para que você alcance a graça de Deus de ser perdoado dos seus pecados em Cristo Jesus. Deus propiciar a você o perdão de seus pecados. Não interessa a natureza do seu pecado, não interessa o seu passado. A Bíblia diz que aquele que recebe o perdão de Cristo, aquele que é transformado no entendimento, aquele que vem a Cristo e o Cristo faz ele nova criatura. Quando a pessoa reconhece a sua situação de pecado, quando a pessoa reconhece que ele não pode se salvar a si mesmo, quando ele reconhece que não tem outro nome dado na terra entre os homens ou no céu, pelo qual importa que sejamos salvos, quando ele reconhece o Senhor Jesus como o único plano que Deus traçou para a salvação do homem, quando ele confessa os seus pecados, a Bíblia diz que dos seus pecados passados Deus não se lembra mais. Mas é necessário, amado, que você entenda isso, que Deus salvou o homem através de Jesus Cristo, que o único plano de Deus é Cristo, que o único nome que Deus permite que você adore é Cristo. A sua adoração só chegará a Deus se for através de Cristo. Cristo diz: quem me ama, ama meu Pai. Quem não me ama, não ama meu Pai. Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Cristo diz: vinde a mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que mesmo que os seus pecados, o profeta Isaías disse, seja vermelho como o carmesim, mesmo que as suas iniquidades sejam tantas que você tenha vergonha da sua vida diante de Deus, de tanta iniquidade e pecado que você acha que você tem, todos os pecados serão perdoados em Cristo Jesus. Mas você tem que vir a Cristo, você tem que deixar o pecado, você tem que voltar as costas ao mundo, você tem que dizer não aos ídolos, você tem que dizer não à tradição religiosa, você tem que dizer não ao pecado de idolatria que você tem vivido, você tem que tirar do seu caminho todas as iniquidades. Você precisa reconhecer que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, e este Deus, ele é único, perfeito e ele é autossuficiente. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim.
Deus não precisa de nada, Ele não é servido por mãos humanas. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no coração daquele que é regenerado por Cristo Jesus. Se você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, se você quer conhecer Deus da maneira correta como Deus é, a palavra de Deus está diante de você. Você tem que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, tirar tempo, gastar tempo meditando nesta palavra, pedindo o Espírito Santo que te revele, que te dê entendimento, que abra seu coração, abra mão dos seus ideais, das suas tradições religiosas, abra mão daquilo que você pensa, que você sabe, que você acha que você é, e renda-se a Cristo incondicionalmente. E Deus com certeza transformará a sua vida, te dará um novo coração, te dará paz, te dará alegria, vai restaurar em você a verdadeira adoração. Você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não vai corromper com o pecado do mundo, com o pecado da idolatria, com o pecado das nações pagãs. Essa idolatria pagã que trouxeram para dentro do cristianismo, você precisa tirar isso do seu caminho. Isso é abominação diante de Deus. Que Deus possa te dar entendimento e que você possa entender que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, e que a verdadeira adoração a Deus é aquela que você faz em espírito, em consciência, em mente, e não pelaquilo que você vê ou pelaquilo que você põe diante de você. Que Deus possa te abençoar. Abra seu coração, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Entre lá no canal do meu YouTube, no meu canal, Benjamin Garcia de Mello, assista os outros vídeos que estão lá, se inscreva e divulgue esses vídeos. Se você concorda comigo, se você acha que deve passar para um amigo, postar para um amigo, faça isso. Você estará sendo testemunha de Jesus. E Deus abençoa você. E os falsos testemunhas serão penalizados. Mas o testemunho verdadeiro, Deus o honrará. Que Deus nos abençoe nessa caminhada.